Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja Deus. Em cooperação com as irmãs do departamento infantil, irmãos, nós concentramos as crianças tudo lá no outro ambiente, hoje como nome de atividade, para não ficar as crianças dispersas aqui na nave, nós colocamos ali as crianças do outro lado, tá? Elas não estão tendo aula, não estão aprendendo nada da palavra de Deus, mas estão ali reunidas em uma recreação, amém? Louvado seja Deus, com os irmãos adultos ali olhando, e logo em seguida elas virão aqui para a nave para nós darmos continuidade. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 16, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Beronita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu Eliabe e pensou: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar adiante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã. Porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Diz o Senhor: Levanta-te e ungiu. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor amado, fala conosco, ó Deus amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem preparado para esse dia. Sim, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós louvamos o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos escolheu. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor tem preparado a cada um de nós uma trajetória maravilhosa sobre essa terra. E nós sabemos que Deus, Ele escolheu um povo para ser o seu representante aqui na face da terra. E esse povo se chamava Israel. Israel, louvado seja Deus, recebeu essa promessa através da vida de Abraão. Recebeu essa promessa
E o Senhor, louvado seja Deus, lhe prometeu que a sua descendência ela seria uma descendência numerosa, seria uma descendência abençoada. E ali o povo foi crescendo, Só que Israel tinha um diferencial. Em relação às outras nações, enquanto as outras nações tinham um representante, um homem ali, louvado seja Deus, na sua soberania, quer seja na sua monarquia, Israel ele era diferente. Era o próprio Deus que governava o seu povo. Deus escolhia homens, louvado seja Deus, para manifestar a sua glória, para usá-los como profeta, para usá-los como mensageiros da parte do Senhor. E a nação de Israel, ela não era como as nações ímpias. Ela não era, louvado seja Deus, como as demais nações, que louvado seja Deus tinha idolatria, que adorava outros deuses. Não. A nação de Israel, ela foi feita para adorar a Deus. O povo de Israel foi constituído aqui na terra para adorar somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas aí a nação de Israel foi passando os anos, e a cada momento, louvado seja Deus, que se passava, Israel oscilava muito em relação à sua fé. Ora, Israel estava bem diante de Deus. Ora, Israel pecava e se afastava, louvado seja Deus, do Senhor. E ali a própria mão do Senhor, ela pesava sobre o povo. Nós vamos enxergar isso quando a palavra de Deus nos diz lá em Juízes capítulo 6, quando Deus entregou, louvado seja Deus, Israel nas mãos dos midianitas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo pelejou tanto contra Israel, no sentido de saquear, no sentido de levar tudo aquilo, louvado seja Deus, que Israel plantava, ou louvado seja Deus, que ali conseguia com o trabalho de suas mãos, que a Bíblia nos declara que Israel se enfraqueceu. Mas chegou um determinado momento, louvado seja Deus, daquela nação, que eles voltaram a clamar ao Senhor. E fica aqui uma deixa para cada um de nós. Quando nós, louvado seja Deus, voltamos o nosso coração a Deus, Ele dos altos céus, Ele nos ouve, Ele nos responde e Ele se manifesta sobre a nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma, louvado seja Deus, inigualável, de uma forma qual o homem não pode medir. Aí nós vamos enxergar, nós estamos estudando na escola bíblica dominical acerca do livro de Samuel, ali da chamada sacerdotal, do ministério profético da palavra, louvado seja Deus, do ministério ali de Samuel sobre a terra, que ele foi um sacerdote, foi um profeta, e louvado seja Deus, foi o último juiz da face da terra. Aí nós enxergamos este momento, Deus, através do pedido do povo, concede um rei à nação. Deus concede um rei à nação de Israel, porque Israel, louvado seja Deus, queria ser igual às outras nações, e decidiu pedir, louvado seja Deus, um rei. Tanto é que a Bíblia, no decorrer dos capítulos, vai nos dizer que Samuel ali ficava até um pouco enfesado, ficava até um pouco entristecido. Mas, louvado seja Deus, o próprio Deus virou para Samuel e disse assim: olha Samuel, aquieta o teu coração, porque o povo não rejeitou a ti, mas o povo rejeitou a mim, rejeitou a minha presença. Não bastando isso, Israel começa, louvado seja Deus, uma trajetória com o rei Saul. Mas a Bíblia diz que o rei Saul, ele desobedeceu ao Senhor, e o seu reinado, ele foi, louvado seja Deus, rejeitado pelo Senhor. Daí nós tiramos uma grande lição. Deus nos colocou, louvado seja Deus, como servos do Senhor, na nossa casa, na nossa família, foi para nós ganharmos cada um para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Deus nos levantou como atalaia sobre a nossa casa, aonde quer que estejamos, a glória do Senhor, ela vai se manifestar de uma forma tremenda, irmãos, de uma forma muito poderosa. Então, sobre as nossas vidas, existe uma grande missão da parte do Senhor. Daí, irmãos, quando Saul foi reprovado, foi rejeitado, louvado seja Deus, pelo Senhor,
por oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote, porque ele era gay. Ele não poderia oferecer sacrifícios ao Senhor. E logo em seguida, o Senhor tinha dado uma ordem para ele, louvado seja Deus, acabar, matar, a destruir tudo ali, louvado seja Deus, daquele povo, do rei Agag. Mas ali, louvado seja Deus, Saul desobedeceu o Senhor, e naquele momento o seu reinado tinha sido rejeitado pelo Senhor. Aí surge uma nova história. Surge a história de Davi. A Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, chega à casa de Jessé, para poder ungir, louvado seja Deus, um dos filhos de Jessé ao reinado de Israel. Mas o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que Deus manda Samuel à casa de Jessé. E nós tiramos daí uma grande lição. Irmãos, quando a nossa casa ela está em obediência perante o Senhor, ou quando nós estamos ali, louvado seja Deus, na chamada do Pai, não foi Samuel que foi até a casa de Jessé, mas é o próprio Deus que desce e entra na tua casa quando nós abrimos as portas para que a glória do Senhor entre sobre as nossas vidas. Então, irmãos, fica aqui uma grande lição sobre a nossa casa. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas se você abrir a porta da tua casa para Jesus entrar, eu quero te dizer que Ele vai entrar e Ele vai transformar a sua casa. Ele vai transformar a dor, Ele vai transformar a perda, Ele vai transformar o desastre. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, ela é gloriosa. Aonde há um coração aberto, se o Senhor entrar, algo extraordinário vai acontecer, como aconteceu aqui na casa de Jessé. Nós vamos entender, louvado seja Deus, que Jessé, não compreendendo ainda espiritualmente a dimensão da presença de Deus que estava sobre a sua casa, Jessé, louvado seja Deus, age de uma forma carnal, ou seja, ele acha que Deus vai levantar, louvado seja Deus, os seus filhos, que tem ali cara, louvado seja Deus, de rei, que tem até postura de rei, que tem uma vestimenta, louvado seja Deus, de rei, ou que é até bravo, louvado seja Deus, como um rei. Mas aí nós vamos enxergar, louvado seja Deus, Jessé, louvado seja Deus, em seu coração, achando que Deus iria fazer uma coisa, mas na realidade Deus já tinha um plano totalmente contrário ao que Jessé tinha. Eu quero dizer algo movido pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Olha só, irmãos, talvez estejamos exigindo ou pedindo algo da parte de Deus para que aconteça sobre a nossa vida, mas quando a gente vai lá em João capítulo 18, nós vamos enxergar Jesus ali no jardim do Getsemane fazendo uma oração. A Bíblia diz que ele chama os discípulos até, louvado seja Deus, aquele local. Depois ele pega Pedro, pega Tiago e pega João e se afasta mais um pouco daquele local e diz assim: olha, ficai aqui vigiando, louvado seja Deus, orando. Na realidade a carne ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia diz que Jesus sai daquele local e se afasta um pouco mais, e naquele lugar ele faz uma oração de concordância. Ele declara assim: Senhor, se possível, afasta-se de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmãos, só houve Calvário porque houve obediência anteriormente, só houve derramamento de sangue, só houve salvação porque lá no Getsemane Jesus, ele obedeceu. Talvez as coisas não estão fluindo muito sobre a tua vida porque está faltando um patamar da obediência sobre a nossa casa. Eu preciso obedecer a palavra, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor está ordenando sobre a minha vida. E o que o Senhor está ordenando sobre a minha vida, sobre a tua vida, é para eu e você não se contaminar com aquilo que é do mundo, é para eu e você, louvado seja Deus, nos separarmos daquilo que o mundo está dizendo que é correto. O mundo diz que é correto, mas Jesus
Jesus abomina. E nós precisamos ter essa, louvado seja Deus, bravura de fé, entender, irmãos, que a nossa vida está no controle do Senhor. Aí nós vamos enxergar uma oração de concordância. Jesus declarando: louvado seja Deus, ao próprio Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse derramamento de sangue. Mas, Pai, todavia, se cumpra a tua vontade. Às vezes, irmãos, na nossa casa, está faltando essa oração de concordância. Talvez tu quer dessa forma, e Deus está dizendo vai ser de uma forma totalmente o contrário daquilo que você está exigindo. E se você permanecer no Senhor, eu posso declarar sobre a tua vida: a tua fé, ela é verdadeira. Então, quando declaramos a vontade superior do Senhor, algo vai acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Jessé estava olhando carnalmente, mas aí o Senhor, já entendendo, louvado seja Deus, já orienta Samuel: olha, Samuel, não atentes para a aparência, louvado seja Deus, porque o homem vê o que está por fora, mas o Senhor, ele enxerga o que está por dentro, no nome de Jesus. O homem vê aquilo que o homem pode expor, aquilo que o homem pode transparecer. O homem vai enxergar, louvado seja Deus, até mesmo em um vaso quebrado pode enxergar uma santidade. Mas eu quero te dizer, santidade, ela se exala dia após dia, através da nossa conduta com o Senhor. E isso chama-se obediência. E Deus, louvado seja Deus, Samuel, ali aguardando, louvado seja Deus, o momento certo, Jessé passando os seus filhos. Aí surge a pergunta: acabaram-se os jovens? Em outras versões, acabaram os mancebos? Mas aí Jessé lembra: não acabou não. Existe ainda um menor, aquele que está lá, louvado seja Deus, cuidando das ovelhas. Aí o próprio Deus, na boca de Samuel, fala: pois nós só assentaremos quando este chegar sobre aqui na casa, quando ele sentar aqui à mesa. Nós só vamos sentar quando ele chegar. Entenda, em nome de Jesus. Você não pode desistir da chamada que Deus tem sobre a tua vida. Está difícil, continua. Não está acontecendo do jeito que você quer, continua. Você precisa entender e assentar no teu coração que Deus não é Deus de brincadeira. Ele não te levantou por acaso. Ele te levantou porque Ele acredita em você. Ainda louvado seja Deus, que achemos que não temos potencial. E nós devemos achar que não somos capazes mesmo. Sabe por quê? Porque quem vai capacitar é o Criador dos céus e da terra. Quem vai capacitar, louvado seja Deus, é aquele que é a força, é aquele que é o auxílio, é aquele que é o socorro. Então quem vai te capacitar é Deus. Então, irmãos, no nome de Jesus, não desista do ministério que Deus tem sobre a tua vida, não. Não desista dessa chamada gloriosa que Deus tem sobre a tua vida, não. Louvado seja Deus. Porque Deus te colocou na tua casa. É para você ganhar a tua casa, é para você ganhar a tua família. Louvado seja Deus. Se você desistir, a tua casa fica em risco, irmãos. Ela fica vulnerável. Mas quando nós entendemos que a vontade do Senhor, ela é soberana, ela é perfeita, ela é agradável, louvado seja Deus, eu vou me encaixar nesse processo da, louvado seja Deus, obediência do Senhor, nesse processo da santificação. Louvado seja Deus, é o próprio Deus que vai entrar na minha casa, e quando eu estiver esmorecido, Ele vai dizer para mim: olha, não temas, porque eu sou contigo, eu seguro na tua mão, eu te ajudo, tu vai passar, e o inimigo será envergonhado. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder do sangue de Jesus Cristo. A igreja precisa entender um segredo. Louvado seja Deus, é fácil quando nós enxergamos uma situação que está contrária e eu procurar ajuda em A, eu procurar ajuda em B. Eu quero declarar: levanta tua mão de profeta sobre a tua casa e declara sobre a minha casa o sangue de Jesus, há poder, e tudo, irmão, será transformado. Há poder no sangue de Jesus. O que o homem não pode fazer, Jesus faz. Há poder no sangue de Jesus.
Casamento que está quebrado, o sangue de Jesus conserta. Filho que está desconcertado, com o pé na igreja, outro pé no mundo, Jesus conserta, irmãos. Jesus conserta. Quando a gente passar a enxergar a dimensão do que realmente é ter Jesus na nossa casa. Amém, Senhor. Samuel ali foi, louvado seja Deus, ungiu o rei. Ungiu Davi como rei. E Davi começou, louvado seja Deus, a sua trajetória. Mas antes a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que quando Saul, ali o exército, a nação de Israel é afrontada ali pelo filisteu, por Golias. Ninguém se prontificou, louvado seja Deus, a lutar. Mas Davi, louvado seja Deus, se prontificou a lutar. E Saul ali até quis, mas como que você não consegue? Louvado seja Deus. Talvez tu esteja ouvindo isso na tua casa, nos teus sentimentos, tu não consegue, tu se abala muito fácil emocionalmente. Quando as coisas estão boas, tu dá glória. Quando as coisas não estão boas, tu se entristece. Ou tu oscila muito, de manhã tu está adorando, de tarde tu está murmurando. Ei, coloca a tua cabeça em ordem, coloca a tua vida em ordem, porque a glória do Senhor vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Aí, irmãos, Davi ali se propõe, mas Davi acalenta, louvado seja Deus, a alma de Saul, quando ele declara, lá no capítulo 17, versículo louvado seja Deus, 34 diz assim: porém disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que via um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, versículo 35 do capítulo 17 de 1 Samuel. Eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, o inimigo não pode enxergar em você uma pessoa frágil. Aleluia, Deus, é verdade. Davi só conseguiu lutar, matar aquele leão e aquele urso, porque ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus sobre ele. E podemos declarar: quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, tem tudo verdadeiramente. Mas como que o inimigo está te enxergando? Ele está te enxergando como uma presa fácil. Ou talvez o inimigo esteja te enxergando: ah não, sobre a vida dele eu não vou nem mexer, porque já vive uma vida acabada, já vive, louvado seja Deus, uma vida medíocre, já vive ali, louvado seja Deus, uma vida ali, louvado seja Deus, oscilando. Uma hora quer Deus, outra hora me quer. Ele está indeciso, então vamos deixar ele no vale da indecisão. Ei, saia do vale da indecisão no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. No nome de Jesus. Davi só venceu sobre aquele urso, sobre, louvado seja Deus, aquele leão, porque ele tinha a presença do Senhor. Ali no Golias ia contra ele com arma, com pedra, com pau, com o que for. Mas ali Davi declarava: tu pode vir, louvado seja Deus, contra a minha vida com tudo isso, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. Então, irmãos, enfrente a tua luta em o nome do Senhor dos exércitos. Está passando crise no teu interior, crise existencial, crise de emoção. Entenda, louvado seja Deus, que Deus é contigo. Louvado seja Deus, Ele não te deixa só. Entenda no nome de Jesus, você não está só. Você precisa entender que você não está só. Sobre a casa de Jessé, Deus escolheu Davi. Dos discípulos, louvado seja Deus, de Jesus, teve sempre alguém que se destacava. Então, irmãos, aqui na terra, Deus sempre vai levantar homens e mulheres para conduzir o seu povo aqui na terra. Sempre, irmãos. Davi, quando estava na direção do Senhor, Deus foi com ele em todas as batalhas. Mas eu não posso deixar de citar que quando Davi, louvado seja Deus, ficou naquele vale da indecisão, ele caiu. Então, irmãos, todas as vezes que a gente fica no vale da indecisão, a gente cai. Todas as vezes que eu não tenho certeza da minha fé, a gente cai. Toda vez, louvado seja Deus, que a minha fé é colocada em xeque, se eu não firmar no Senhor, na palavra do Senhor, a gente cai.
E a gente precisa entender que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele levantou homens e mulheres para dar continuidade ao seu pessoal. Aleluia, Deus. Lá no jardim do Getsemane, louvado seja Deus, ele volta, ele vai ali orar. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos o quê? Dormindo. Aí, louvado seja Deus, ele exorta os discípulos, vai orar, faz a oração de novo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus volta, o que é que eles estão fazendo? Eita! Depois, no João capítulo 18, o que Pedro faz? Pega uma espada e ó, corta a orelha de mal. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro estava na carne. Porque se ele tivesse orado, ele não tinha, louvado seja Deus, cortado a orelha de mal. Ou seja, louvado seja Deus, se não tivesse dormido, se tivesse vigiado e orado, entenderia o que Jesus já tinha dito antes, que Jesus já tinha falado para ele: olha, eu vou, louvado seja Deus, ser entregue aos homens, louvado seja Deus, para que se cumpra a palavra do Senhor. Jesus não deixou, irmãos, os discípulos ali desapercebidos, não. Jesus não te deixa desapercebido quando ele te chamou. Se você ouviu primeiramente o evangelho de facilidade, achando que tudo, louvado seja Deus, vai ser um mar de rosa, eu quero te dizer, hoje tu está vivendo o contrário, irmãos. Nós vamos viver a abundância do Senhor, vamos, mas nós vamos viver de luta em luta, mas também nós vamos viver de glória em glória, porque Deus é conosco. Aleluia, Deus. Então Deus sempre vai levantar homens e mulheres para poder conduzir o seu povo. Sempre, irmãos, vai levantar missionários, vai levantar homens, o remanescente sobre essa terra. E por que eu estou dizendo essa palavra? Porque nós louvamos muito ao Senhor por nós estarmos aqui, né? Eu acredito que vai fazer 4 ou 5 anos que eu estou aqui nesse ministério, né? Os irmãos que congregaram conosco já sabem da nossa trajetória, e nós louvamos muito o Senhor, né? Porque confesso para os irmãos, eu olhava a obra de uma forma diferente. Por que eu olhava de uma forma diferente? Porque eu fui ensinado diferente, né? E quando a gente e o nosso ensino, ele precisa ser confrontado com a palavra do Senhor. Então, quando nós verdadeiramente ouvimos a palavra do Senhor e ela nos choca, a gente pode até ficar naquele vale da indecisão, mas aí o Senhor vai segurar nas nossas mãos, a gente não vai cair. Então eu louvo muito o Senhor, porque isso de fato aconteceu comigo quando eu cheguei aqui nesta igreja, né? O Senhor, louvado seja Deus, preparou este lugar para que eu pudesse crescer e continuar crescendo, não para destacar sobre os demais homens da face da terra, mas para ser um agregador da obra do Senhor. E eu não poderia deixar de mencionar sobre a vida do pastor Araújo, né? Que hoje nós estamos aqui em comemoração ao seu aniversário. E sabemos, irmãos, que Deus levanta pessoas para nos guiar espiritualmente. Que Deus levanta pessoas para nos orientar espiritualmente. E uma maior alegria, a maior alegria de um pastor, deve ser esta alegria, ver as suas ovelhas progredindo. Ver as suas ovelhas ali cheias de carrapicho. Eita, mas é difícil, irmãos. É difícil você cuidar, tirar os carrapichos. Aí quando você acha que a ovelha caminha, aí ela volta 2 passos. Aí tu orienta, daqui a pouco tu fala uma coisa, ela faz outra. Irmãos, mas quem vai fazer essa obra? É o Espírito Santo de Deus, através, louvado seja Deus, dessa condição. Então, ser pastor, a maior alegria de um pastor é quando uma ovelha cresce na presença do Senhor. A maior alegria de um pastor é quando a ovelha fazia, ela ouviu a palavra, ela deixou de fazer e hoje já está aconselhando outras pessoas a não cometer os seus erros. Então eu louvo muito o Senhor. Já tive vários gabinetes com pastor, irmãos, de problemas, de lutas. Não somos isentos. E às vezes eu converso com a Iva e falo assim: gente, olha, aconteceu tal situação. Aí a gente chega para conversar com o pastor, aí o pastor vai naquela postura branda. Eu não, já sou trovão, já. Eita, mas ele vai. Aí eu, gente, mas é o Senhor quem faz essas coisas. E é o Senhor que vai nos ensinando. Então, pastor, eu louvo muito o Senhor, né, por essa
por essa oportunidade de estar aqui, né, agradecendo o nome do Senhor, de estar aprendendo dia após dia, e pedimos apenas que o Senhor lhe concede dando graça, sabedoria, direcionamento do Espírito Santo de Deus para nos conduzir, né? Estamos aí orando por obras maiores e nós acreditamos que o Senhor vai agregar a esta obra, porque esta obra é de Deus, e a obra que é de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? A porta que Deus abre, irmãos, o homem não fecha, só quem fecha é Deus. E temos a certeza de que quando Deus fecha, é porque Ele tem algo muito maior e sempre faz tudo com um propósito. Amém? Então eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, e estou aqui para somar, para o que for, em nome de Jesus Cristo, porque nós priorizamos aí o crescimento e a obra do Senhor. Amém? Irmã Igreja.